Graça e paz do Senhor Jesus Cristo nesse dia abençoado que Deus nos dá para que possamos juntos, nesse tempinho que tiramos, meditar na palavra de Deus. Eu quero falar com você neste dia sobre perdão. Perdão não é opcional, é o tema. Muitas vezes nós estamos envolvidos na velocidade da vida e não percebemos alguns detalhes. Olha só o que a palavra de Deus diz para nós aqui em Mateus 6,15, diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Olha como é sério essa área do perdão. O perdão não é opcional. É claro que naquilo que o Senhor oferece como diretriz não é opcional, mas você pode optar em perdoar ou não perdoar. Mas uma realidade também não será perdoado. Olha só, é o que nós precisamos observar na nossa vida. Tantas vezes nós deixamos alguns assuntos para lá e não perdoamos. As pessoas que nos ferem, nos ofendem, elas precisam ouvir da nossa boca de que há perdão ou que não há perdão. É necessário ouvir, não, eu perdoo. É assim, a nossa vida precisa ser pautada neste princípio. Agora, deixar para lá é fazer com que o problema sente no banquinho e a gente vai girar o mundo e quando voltar ele estará lá sentado no banquinho esperando para resolver. É assim a área do perdão. E não é opcional segundo a visão do Senhor Jesus para nós e precisa também ser a nossa visão. Porque um princípio é interessante, que quem perdoa está em liberdade. Quem perdoa é livre. Olha só. Mas quem não perdoa, ele entra dentro de um cárcere, ele fica retido. Quem não perdoa está prolongando o seu sofrimento. Essa é a realidade. Tem gente que disfarça. Não, eu já perdoei, mas não perdoa nada. Ela está em sofrimento contínuo, com o mesmo assunto na cabeça, com as mesmas cobranças dentro da cabeça e se auto-enganando, se auto-justificando, dizendo, não, eu perdoei, tá bom, mas o mal está ali lhe acompanhando dia e noite e há um sofrimento prolongado. Quem sabe você em algum aspecto da sua vida esteja vivendo isso, um sofrimento prolongado, talvez a raiz não esteja nisso. Houve um auto-engano, não, eu perdoei, mas perdoou de palavras apenas e não de coração. É isso que é interessante. A profundidade do assunto está aí, na raiz. E muitas pessoas não descobrem o porquê do seu sofrimento, porque não vai na raiz, no ponto exato que precisa ir. A meditação nesse dia é para isso. Para que talvez você, em passando isso, ou irá passar lá na frente, você se lembre deste princípio. Que Jesus disse, olha, para que o Pai lhe perdoe, é necessário que você também perdoe. Quem perdoa é livre, é melhor viver a liberdade. Quem não se sente livre e pensa que perdoou, na verdade ela não perdoou. Se a pessoa está se sentindo numa prisão, está se sentindo cobrada num assunto, é razoável que ela volte ao ponto e veja que realmente não houve perdão e precisa haver perdão. Essa realidade precisamos sempre pensar e trazer à tona para que haja cura, para que haja restabelecimento de paz e que a vida prossiga em Cristo Jesus. Como você tem andado? Como as pessoas ao seu redor, que quantas vezes precisa do seu perdão, elas reagem a isso? E uma coisa interessante é que muitas vezes as pessoas não estão sendo perdoadas, mas perdoadas de boca para fora só. Mas mesmo assim elas saem livres, elas são perdoadas, mesmo que for de boca para fora. Mas quem fez o perdão de boca para fora, fica retido. Isso é interessante, porque Jesus mexe com essência, Deus mexe com essência. É interessante isso, eu já disse aqui outras vezes, Deus tirou o povo do Egito, com seu poder fez milagres, mas não tirou o Egito do povo, olha só, porque ele não invade, ele respeita. Ele se move por princípios. E quando nós nos movemos por princípios, nós realmente chegamos ao lugar da vitória. E Deus quer que venhamos nos mover pelo princípio dele. Perdoe para ser perdoado. E quem é perdoado se sente verdadeiramente livre, vive a liberdade.
Muitos dos sofrimentos estão aí ao redor disso, estão cogitando nesses termos da prisão. A pessoa não se sente em paz, ela se sente aprisionada e ainda, quando auto-enganada, pensando que perdoou, ela não chega à raiz do problema. Então vamos sempre avaliar e ir à raiz, ir ao problema e dizer: realmente perdoei? Realmente houve liberação? Então isso é necessário fazer. Que o seu coração reflita isso neste dia e haja a vitória de Deus se você está precisando nesta área. Se não, é claro, você está com mais um conteúdo para abençoar a vida dos outros, não que você talvez não saiba, mas reavivando esses conceitos na mente. Aqueles que chegarem a você serão ajudados por você estar lembrando aqui neste momento, nesse curto vídeo em que nós estamos meditando nesse princípio da palavra de Deus. O perdão, ele não pode ser opcional, ele não é opcional, não será opcional. Ele é uma diretiva daquele que nos perdoou incondicionalmente. E ele nos traz isso, esse princípio. Perdoe, para que também seja perdoado. Vivamos isso, vençamos assim, e que o seu coração seja abençoado pela palavra de Deus neste dia. Eu quero te convidar no próximo domingo, 9 horas da manhã, nós estamos aqui com a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, reunidos 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos, celebrando a Deus, agradecendo a Deus nesse primeiro domingo. Até lá, Deus te abençoe.